falar agora sobre memória. E se eu perguntar o que foi servido ontem no almoço para você, é capaz a pessoa não lembrar. E algumas pessoas têm o que a gente chama de memória de elefante. Lembram tudo. Eu tenho uma cunhada que é assim, impressionante, que eu me invejo até no bom sentido. Ela lembra tudo, a data de aniversário de todos da família, né, Silvi? Não esquece nada. Aí fala, lembra aquela vez que fulano estava com aquela camisa? Não, que ele estava com aquele sapato, que chegou naquele carro, no aniversário de não sei quem, há 10, 15 anos atrás. Impressionante a memória. Agora, por que umas pessoas têm uma memória tão boa e as outras têm uma memória nem tão, assim, né? Nem tão forte, nem tão boa. Nós vamos buscar para falar com vocês a respeito disso a Maria de Lourdes Ferreira Machado, que é professora de psicologia e é quem vai explicar pra gente. Por que, Maria de Lourdes? Eu vou te dizer uma coisa, você também tem essa memória de elefante. Será? Não Todos nós temos. O importante é a gente descobrir alguma... Eu tenho certeza que pode ser que você não se lembre o que você almoçou ontem. Entretanto, aquele almoço que você teve com uma pessoa muito especial, que te interessava muito, bonita, inteligente... Estou lembrando um. Pronto. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Nós temos uma memória recente, uma memória intermediária e uma memória permanente. O que é a memória recente? É essa aqui, me dá um número de telefone, vamos chamar a pizzaria, olha, tem que ir até ali. Isso é memória recente. Ela pode se apagar em segundos, como ela pode permanecer até 6 horas ali na tua guardadinha. Agora, a memória intermediária é aquela que você utiliza enquanto tem necessidade. Eu sei o CNPJ da empresa, eu sei o celular da família inteira do meu chefe. Então, essa é uma memória que, enquanto aquilo tem utilidade, você vai utilizando. Agora, a memória permanente é aquela que vem recheada de emoção. Ou porque você passou por uma tristeza muito grande, ou uma alegria muito grande, ou aquilo teve uma importância na sua vida muito grande. Mas dizem que quando a pessoa vai envelhecendo, ela se recorda com mais facilidade das coisas que aconteceram no passado do que as coisas que aconteceram naquele dia. Por quê? A do passado vem recheada de emoção, da infância, por exemplo. Então já estavam arquivadas, então? Arquivadas. Geralmente, aquilo que a gente viveu na infância e na adolescência tem muita emoção sempre. Tá. Ou a gente chora muito, ou a gente ri muito. Então, geralmente, aquilo que aconteceu na infância e na adolescência você pode ter 120 anos que você vai se lembrar daqueles fatos que estavam recheados de emoção. Num período da sua vida que foi muito importante, não é? Então, a memória recente, ela vai perdendo aquela ligação com o nosso hipocampo, porque à medida em que a gente não vai sendo tão motivada, não é tão interessada, não tem muitas metas... Isso se perde mesmo. Se perde. Agora, e o famoso branco, assim? Você está falando alguma coisa, ou está no meio de uma prova, um exame, e, nossa, você sabe, mas naquele momento sumiu. É por isso que a gente fala branco, dá um branco na tua cabeça e não lembra de nada. O que é isso? Esse branco, gente, é o seguinte, você vai, à medida em que você estuda, aquilo vai sendo mandado para uma região do teu cérebro chamada, o seu córtex pré-frontal. Nós temos até uma imagem. Vamos mostrar, que, então? se aparecer, vamos fica mais fácil de entender. Né? Isso. Pronto. É isso, não é? É isso. Tá. Pode dar um clique aí para mim. O seu córtex pré-frontal, ele capta a imagem, o conhecimento que você está estudando. E ele manda para uma região do cérebro chamada hipocampo. Sim. Ali ficam armazenados. Até 6 horas fica armazenado aquilo que você aprendeu e tudo mais. Depois dessas 6 horas, dependendo da informação que você mandou para o teu cérebro, o hipocampo vai mandar essa informação para uma outra região do teu cérebro. Então, o que acontece? Se a pessoa senta para estudar e diz assim, ai, essa matéria é chata, o professor é chato, e estuda muitas horas. Eu nunca vi alguém utilizando isto, ai, não sei para que a gente tem que estudar isso. Todas as frases, todas as afirmações foram uma informação enviada para o hipocampo dizendo, isto não serve para nada. E aí não vai guardar então, mesmo. Depois de 6 horas, o nosso cérebro deleta.
não tem importância, ele deleta. Então eu tenho que aprender a falar comigo. Então esta matéria é importante, vai me ajudar a fechar a nota antes, eu passando nessa matéria, eu vou conseguir ter férias antecipadas, ou eu vou passar nesse concurso. Eu tenho que saber mandar informação. Olha, o cérebro humano é uma bela máquina, mais delicada, hein? Agora, tem uma coisa... As palavrinhas que você pensa, fala, muda tudo. Exatamente. Tem um outro slide. Vamos mostrar. Que... Olha, tudo que você tem registrado no teu cérebro tem imagem, som e que gera em você uma sensação, um comportamento. Então você tem 3 tipos de memórias diferentes para ser montado no seu registro. Pode passar. É por isso que a gente às vezes chega a sentir o cheiro de alguma lembrança. E quando você sente um cheiro, sensação, né? Quando você sente um cheiro, você lembra da casa Também. da avó, É verdade. que lembra, entendeu? Às vezes é uma música que te lembra uma pessoa que te falou aquilo naquele lugar. É mesmo. Então, tudo que você tem guardado dentro de você tem som, imagem e que gera em você uma determinada sensação. Certo. O que é o famoso branco? Pode avançar um pouquinho mais. O famoso branco é quando você registrou aquilo numa das 3 modalidades. Por exemplo, você tem imagens, sons e sensações. Didaticamente estão dispostos assim. Na parte alta do cérebro você trabalha as imagens, na parte mediana, volta uma por favor, na parte mediana sons e na base do cérebro sensações. Vamos supor que uma pessoa estudou só usando a memória auditiva. Então ela leu em voz alta, leu para ela mesma, ela não grifou, ela não escreveu nada, ela não fez mais nada. Então ela só utilizou a memória auditiva. Então se na hora da prova, na hora do exame, ela ficar nervosa, o que é o nervosismo, gente? O que é mão gelada? O coração bate mais forte? O que aconteceu? Você começa a jogar adrenalina na corrente sanguínea. Essa corrente sanguínea vai passar por todo o seu corpo. Se infelizmente um pouquinho de adrenalina parar ali, naquele lugarzinho, ele anestesia aquela região. É o famoso branco. Então, eu estudei, eu sei, prova, em qualquer lugar. Tanto é que se a pessoa dissipar a adrenalina, for correndo até a porta, chega lá na porta, ela lembra. Vou fazer uma pergunta aqui da Sandra. Valdete, às vezes eu vou ao quarto e à cozinha e esqueço o que fui fazer lá. Por que isso acontece? Eu tenho receio que esses esquecimentos tenham alguma relação já com o mal de Alzheimer. Pode ser? É Sandra Regina. Um beijo, Sandra. Olha, se você tem alguém na família que já tenha o quadro, é bom você ficar mais atento. Mas não quer dizer isso não. Isso significa falta de atenção. Falta de atenção não é falta de memória. Falta de atenção e concentração é outra coisa. Provavelmente, quando você disse, vou pegar o meu óculos na sala, você ao mesmo tempo pensou em outras coisas ao mesmo tempo. Então essas outras coisas tiraram a sua atenção e concentração. Você ficar tão preocupada assim só se tiver alguém na família para ver. Existe remédio que faça melhorar a memória? Olha, os remédios todos que existem, nenhum deles é absolutamente comprovado cientificamente de que ele faz diferença. A recomendação tem vários trabalhos que você pode, vários remédios que você pode tomar, mas nunca tomar antes de falar com o seu médico, porque eles podem provocar efeitos colaterais. Mas o que é melhor, é o remédio ou o exercício? Exercício, sem sombra de dúvida. Mas tem algum aí que você possa ensinar pra gente, para as pessoas? Eu vou pedir para você e para o público lá em casa memorizar uma sequência sem anotar nada, tudo bem? Vamos lá, sem anotar nada. Eu vou pedir para você fazer uma série de coisas, como se você fosse minha secretária, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Mas eu vou ter que fazer o quê depois? Você vai ter que repetir o que eu pedi para você fazer. Vamos lá. Ai, todo mundo vai saber que eu tenho memória fraca, eu tô ferrada. Eu vou dar uma dica importante para vocês. Se eu pedisse para você guardar o seguinte: consulta o extrato do banco, por favor. Depois, encomenda para a gente 2 frangos a passarinho, para a gente fazer como aperitivo. Depois você marca consulta para o meu cachorrinho no veterinário. Manda consertar o cabo do guarda-chuva que quebrou. Faz a cotação do dólar para mim, por favor. Depois você compra uma gravata italiana, você tem um bom gosto danado. Me ajuda. Paga para mim as contas de água, luz, telefone. Poxa, é tão pouco. Eu vou pedir para você comprar um charuto para eu dar de presente para o meu genro.
Depois encomenda as carnes para o churrasco no final de semana. Depois você liga para minha sogra, diz que eu vou passar por lá. Nossa. Liga para o nosso cliente, fala para ele que se ele não assinar o contrato, a gente não mantém aquele preço. Depois passa no supermercado, lá no Hortifruti, compra para mim uvas, ovos, melancia e abacaxi. Só isso. Não, professora, tudo bem? Desculpa, mas você tá louca. Ninguém vai conseguir lembrar tudo. Olha, eu lembro do extrato do banco, né? Pega o extrato do banco para mim, depois pega um cafezinho, será? Eu ligo para os cachorros. Você quer ver se lembrar de tudo? Vou comprar um charuto. Você quer ver se você se lembrar de absolutamente tudo? Não lembro, não. Agora se concentra.